E se você pudesse mandar um recado para a torcida? Bom, eu acho que o recado é que o torcedor nunca abandonou o São Paulo, nunca abandonou o Morumbi. E eu tenho certeza que esse apoio vai acontecer. A presença do torcedor, ela é fundamental. Eu acho que o maior exemplo foi justamente nessa última passagem. Se em 2017 a força das arquibancadas fizeram com que nós conseguíssemos uma recuperação do próprio Campeonato Brasileiro, e aquilo é que nos deu uma sustentação muito grande para que pudéssemos encontrar um caminho que não era simples, não era fácil, era um momento muito difícil. As pessoas não têm ideia, às vezes, do que se passa dentro de um grupo de trabalho, e aquele 2017 foi muito complicado. Já em 23, a gente pedia ao torcedor que tivesse um pouco de paciência, porque eu via muitas qualidades nesse grupo, e elas melhoraram ainda mais logo depois com a chegada de Lucas, que fez com que o time ainda crescesse e tivesse um comportamento ainda melhor. Mas eu espero novamente que nós tenhamos essa participação, que o torcedor volte a acreditar, volte a confiar, volte a se manifestar. Não vai ser um trabalho simples, não. Não achem que, olha, chegou aqui, resolve os problemas. Não, não é assim. Eu também tive problemas ali do lado. Fizemos de tudo para encontrarmos um caminho nos últimos jogos e não conseguimos. Então, assim, nós temos que ser realistas acima de tudo, mas o principal de tudo isso é que nós estejamos conscientes que dificuldades acontecerão, mas juntos nós poderemos encontrar caminhos. E é esse caminho que ele poderá ser facilitado com a presença, com a participação do nosso torcedor novamente. Eu acho que quem viu o Morumbi, como nós já vimos, ver nesses últimos jogos aí 16 mil pessoas, 20 mil pessoas, quase que o Morumbi vazio em razão de uma situação que nós mesmos provocamos. Então nós temos que voltar a movimentar o nosso torcedor, a gerarmos um fato para que esse torcedor volte a acreditar em todos nós. Até porque falo dessa maneira porque já me considero não só comandante de um grupo, mas acima de tudo parte integrante de um processo em que todos nós deveremos participar um pouco mais para que exista uma recuperação dessa grande equipe. Dorival, oi, boa tarde. Matheus Ribeiro, TV Globo. Minha pergunta vai ao Dorival, que nos últimos anos você se cristalizou especialmente como um técnico de sucesso em mata-mata, né? Venceu a Copa do Brasil com São Paulo, com Flamengo e com Corinthians. Esse ano São Paulo já foi eliminado da Copa do Brasil, mas ainda tem pela frente uma competição mata-mata internacional, além do brasileiro. Claro, você comentou a respeito de planejamento, que ainda é cedo para falar, mas existe alguma prioridade com relação a algum desses dois campeonatos, visando essa sua característica dos últimos anos de conseguir ter bom desempenho em mata-mata, mas além de ter o brasileiro pela frente também, que é importante que você comentou? Eu acho que nós não temos que priorizar. Todas as vezes que eu tive possibilidades, eu também fui 2 vezes vice-campeão brasileiro. Eu também sei jogar esse tipo de competição. Ganhei um título brasileiro com o Vasco, ainda que seja uma Série B, mas muitas equipes grandes jogaram Série B e não conquistaram o título. E nós tivemos uma conquista até, graças a Deus, bem tranquila. Então, assim, quando eu tive possibilidades de ter as melhores equipes, eu não consegui ter uma sequência dentro dessas mesas, que foram com o Santos em 2010, que eu tinha naquela ocasião, com certeza, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Havíamos ganho 2 campeonatos, e eram, naquela ocasião da minha saída, éramos terceiro colocados naquela situação. Então, assim, eu também conheço os caminhos de campeonatos de irregularidade. E preciso que todos acreditem, que todos confiem, porque nós também sabemos chegar. Agora, tudo é questão de tempo. Não vou priorizar nenhuma competição, vou tentar fazer o melhor possível em todas elas, para que alcancemos aí, se Deus quiser, os melhores resultados em um momento difícil que estamos passando, mas que depende única e exclusivamente das nossas condições para buscarmos uma recuperação dentro desse campeonato. Dorival, oi, boa tarde, Otávio Rocha da Nova Brasil. Dorival, você que
chegou agora ao São Paulo aos 64 anos, se tornou um treinador mais velho, chegado no São Paulo na história do clube, superando Emerson Leão. A sua história como treinador, você já teve problemas com jogadores, né? O caso do Neymar lá no pênalti, que ele acabou ficando nervoso, que não bateu. No Corinthians agora você teve problema com o Martins. E o Rui iniciou a coletiva falando sobre a Arboleda. Você participou deu algum pitaco sobre essa não reentregação da Arboleda? Você acredita ainda numa possível recuperação do jogador? E uma outra pergunta também, por favor, como é que é ter o Rafinha agora o dirigente do clube, né? Como que vai ser esse contato de vocês? Pro Rui Costa, eu queria perguntar sobre outro jogador que está afastado também, que é o Mike. Coincidentemente ou não, ele postou uma foto com a Arboleda, depois disso acabou sendo afastado, mas como que está sendo esse período com o Mike, se ainda vai ser integrado antes da Copa do Mundo, como que está sendo essa conversa também com o jogador da base de São Paulo? Obrigado. Bom, primeiro, problema com o Neymar. Eu não tive nenhum problema com o Neymar. Nós tivemos uma situação que já tinha sido resolvida. A diretoria entendeu que não existiria uma punição com o Neymar. Não existindo uma punição, parte disciplinar, eu jamais abriria a mão em qualquer equipe que eu fui, desde a minha primeira equipe até a última. Então, isso para mim é fundamental. O mais importante do que qualquer atleta são as entidades. E isso eu nunca abri mão na minha vida. Aconteceu deles acharem o contrário, eu sempre respeitei, mas com o Neymar a nossa situação estava resolvida aquele dia mesmo à noite. Com o Martínez, o problema não foi o Dorival, o problema foi o Martínez com ele próprio, até porque quem ficou afastado fora do país não foi o Dorival, foi o atleta. Então ele tinha que ter resolvido o problema dele com a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista. E o Arboleda agora, ele foi muito importante para mim na minha passagem aqui dentro. Foi um jogador fundamental para aquela conquista. Aliás, desde 2017 que eu tive a oportunidade de estar com o Arboleda. Agora, aconteceu um problema e isso tem que ser resolvido. Disciplina, ela cabe em qualquer lugar e ela tem que fazemos prevalecer. Eu também entendo dessa forma o comportamento da diretoria de São Paulo. Bom, em relação ao Mike, nosso compromisso aqui é sempre respeitar os atletas que entendem e compreendem o que é estar no futebol profissional do São Paulo Futebol Clube. Independente de quantos anos tenham, de idade, quanto tempo de clube, quem está aqui no São Paulo Futebol Clube, sobretudo no profissional, ele tem que entender que isso exige compromisso, disciplina e muito trabalho. Só, desculpe, mas com o Rafinha eu conheci como atleta. Estou começando a conhecer como dirigente agora, tá bom? Vamos ter tempo aí, mas espero que ele seja muito feliz, até porque é um cara que sempre prevaleceu nos clubes que atuou, sempre teve muita personalidade, e isso foi muito importante, porque você tem um comando dentro de campo, ele é fundamental, e eu espero que ele possa ser tão feliz quanto foi como atleta nessa nova função. Bom, complementando, então vamos parar para ouvir o professor falar do Rafinha, eu paro com o maior prazer. Mas respondendo a tua pergunta de forma objetiva, hoje o Mike treina com a Arboleda, mas não são situações idênticas, né? O Mike sabe por que está treinando afastado, o Mike sabe por que precisa retomar um caminho de comprometimento com aquilo que se exige de um profissional que atue no São Paulo. Quando ele recuperar esse processo, quando ele entender, e quando nós entendemos, sobretudo, que ele voltou a ser um atleta que merece estar conosco, ele será reintegrado. Você é um ditador, Rui Rui Costa. Você é um lixo. Com a mesma equipe, porque isso é fundamental para o nosso planejamento. Alexandre Vieira, Bola Viva Brasil, seja bem-vindo novamente. Eu queria, se me permite, duas questões mais imediatas. O São Paulo tem mais 4 jogos até a pausa da Copa do Mundo. Se você está pensando em algum planejamento inicial para conquistar pontos e depois, na pausa, implementar melhor a sua filosofia de jogo. E nos últimos jogos, o São Paulo acabou jogando com 2 zagueiros canhotos. E para muitos houve muita dificuldade. Já para amanhã, você pretende modificar o esquema ou improvisar algum jogador, ou subir o Isaac da base, por exemplo, que é um jogador que tem chamado a atenção? E para o Rui, na coletiva do Roger, um dos temas que foi abordado foi essa competitividade. O São Paulo tem que estar sempre brigando por títulos, pensando em brigar por títulos e não por 45 pontos. Após a eliminação do Juventude, após toda essa pressão,
Você segue acreditando que o São Paulo pode ser campeão em 2026? Bem, eu acho que isso tudo a gente vai conhecendo aos poucos. As definições de posições, as necessidades, os problemas que estamos enfrentando. Então, tudo isso é que vai fazendo, vai nos moldando para determinadas escalações. Eu acho que a partir do momento que pisarmos aí no dia de hoje, nós já teremos algumas condições pré-definidas e estabelecidas. Eu acho que aos poucos vão acontecendo e mudanças, quando necessárias, elas serão feitas desde que tenhamos opções e possibilidades mais de definições. Bom, eu acredito que a frustração e a tristeza que nós ainda temos hoje, e ela é também do nosso torcedor, em função de termos saído da Copa do Brasil, ela é maior e mais contundente exatamente porque nós tínhamos convicção que poderíamos ser campeões nessa competição. Por isso, além de todo o processo que é perder por uma equipe que nós temos muito respeito pelo Juventude, mas o São Paulo tem a obrigação de superar o Juventude em qualquer circunstância, né? E ano passado nós sentimos a mesma frustração. Ela passa muito pela grandeza do São Paulo, mas pela convicção que temos de que o São Paulo pode sim brigar por títulos esse ano, com dificuldades, sabendo da nossa realidade. E, portanto, eu continuo acreditando que nós podemos sim conquistar e buscar um protagonismo maior na competição. Não é à toa que nós estamos brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil do mundo. E nós trouxemos de volta um treinador que no primeiro dia que aqui esteve, e o Rafinha é testemunha disso, reuniu os atletas no auditório e disse: eu vim aqui para ser campeão com vocês. E naquele momento, a gente se entreolhava assim e imaginava, será que é possível? E ele fez com que nós todos acreditássemos que era possível. Porque ele entendeu perfeitamente o significado, porque ele conhece o São Paulo muito mais que todos nós aqui, o que significa vestir essa camisa e o quanto é importante transmitir para o nosso torcedor e para os jogadores, para os atletas, que quem veste essa camisa nunca pode pensar em outra coisa que não seja assim. Você é um lixo, Rui Costa, você é um lixo. E o Rafinha está indo pelo mesmo caminho. Transparente com o nosso torcedor, mas nós estamos hoje aqui imbuídos desse espírito de retomar um caminho de vitórias que consolide esse processo de chegar à conquista. A conquista não é algo que se chega declarando simplesmente, ela é um processo. E é nisso que nós acreditamos. Nós acreditamos muito nesse processo e temos ao nosso lado aqui, no comando técnico, alguém que sempre esteve aqui, fez com que nós acreditássemos a cada minuto, a cada dia que era possível competir e ser campeão. Boa tarde, Dorival, aqui no meio. Lincoln Oliveira, da Rádio Exclusiva e da Rede Ronaldo. Você já citou a importância, né, das categorias de base, de Cotia, e diante da necessidade, você vai prezar muito dos garotos da base. Queria saber como é que você pretende fazer essa integração, né, dos jogadores que já estão no elenco para o time titular, diante de um momento conturbado também esportivo do São Paulo nos últimos jogos, 6 jogos sem vencer, e também para não passar por uma fritura com a torcida. E se você enxerga algum desses jogadores já mais pronto para entrar no time titular. Olha, eu acho que isso tudo tem que ser feito de uma maneira gradativa, tranquila, dentro de uma naturalidade. O que eu vejo é que o jogador criado dentro do clube, ele tem uma identificação muito grande com a equipe, e isso gera uma movimentação dentro do nosso ambiente de trabalho, quer seja aqui dentro de São Paulo, qualquer situação, em qualquer clube que aconteça. Então, eu sempre procurei dar muito valor a esses garotos, porque eu sempre acreditei muito que, independente do momento que você esteja vivendo, você, dando um pouco de responsabilidade, eles dão uma resposta. Porque a maior preparação que acontece é justamente ao longo dos anos eles estarem atuando, vestindo a camisa de suas equipes nas diversas faixas, né, de crescimento do atleta e jogando grandes jogos, grandes clássicos. Quando ele chega muito mais
preparado, em condições de poder dar um retorno. É tudo a questão de oportunizar. Quem dá a oportunidade, eu acho que sempre acredita que um fato novo possa vir a acontecer. Isso mexe com todo o grupo de trabalho. Por isso que eu sempre confiei muito nesses atletas, desde a primeira equipe que eu dirigi, que foi o Figueirense, de Santa Catarina. Iniciando lá com o Felipe Luiz, que depois disso veio a finalizar praticamente a carreira com a gente, ou seja, iniciando, finalizando e agora vendo esse novo momento do Felipe aí já como treinador. Então eu estou vendo que realmente eu fiquei velho e que eu estou sendo hoje o treinador mais longevo de São Paulo na terceira passagem, o que para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação. Mas tudo vai acontecer com naturalidade, desde que ele tenha merecimentos e esteja preparado. A percepção é o campo que te dá. Boa tarde, Júlia Fernanda da Rádio Crack Neto. Dorival, eu gostaria que você falasse qual foi o projeto que o São Paulo te apresentou, de médio a longo prazo, e também o sentimento de estar de volta, o torcedor que ia muito você de volta, pedia você aqui no São Paulo. Então eu gostaria que você falasse sobre essas duas coisas. Obrigada e boa sorte. Tá, o projeto foi de curto prazo. E esse curto prazo exige um choque rápido, é o que a gente precisa buscar nesse momento. O objetivo de um retorno eu sempre tive, naturalmente. Por quê? Porque a minha saída aqui foi num momento importante de uma mudança do clube que vinha encontrando resultados importantes. Eu espero poder retomar todo esse processo, mesmo sendo 2 anos e pouco depois, mas eu espero poder retomar esse momento, essa condição. Me sinto muito, muito motivado, preparado para que tudo isso aconteça e vou tentar fazer o meu melhor para que esse primeiro impacto ele possa nos ajudar aí numa recuperação. Mas o principal é depois o desenvolvimento de um trabalho. Dê um upgrade nas suas ferramentas de trabalho com o Google Workspace. Use o Gemini integrado ao Gmail, Drive e muito mais para turbinar sua criatividade e desempenho com uma IA segura para trabalhar. Deixe sua produtividade voar com o Google Workspace. Mas eu espero que eu possa, nesse período, deixar o meu melhor aqui dentro. Conto muito com o apoio do torcedor. Acredito muito na força do nosso torcedor para que essa recuperação aconteça e, se Deus quiser, que já inicie o mais rápido possível. Encerramos então a apresentação oficial do técnico Dorival. Legal. Então tá aí o técnico do São Paulo, Dorival Júnior. Né, pessoal, Agora. Apresentação do Dorival Júnior. Tá aí o técnico do São Paulo, Dorival Júnior, sendo apresentado. Né? Tem vários. Espero que vocês façam as suas ouvem e comentem. Agora que o Rui Costa é um mentiroso, o lixo ele é. Boa tarde.